Oi, pessoal, tudo bom? Desculpa o atraso. Pontualmente, 12:05. Desculpa um pouquinho o atraso, gente. Eu tive um imprevisto, mas graças a Deus deu tudo certo. A gente começa agora, direto do trono. A gente tá aí em 28 atos de Atos. E esse é o nosso. Ó, o Marcelo já entrou. E o nosso. Pontualmente, 12:05. Eu tava ouvindo aí, já tá virando até, tá virando jargão de piada já. Beleza, Menino, mil beleza. perdões aí 26? pelo atraso. 26, é? 26, 26, 26. Eu 26, tive um... 26, 26, 26. Cláudio, eu te Meu pergunto o pequeno seguinte, quando imprevisto. terminar o 26, Hum, quando terminar, olha só, hoje é dia 29, certo? hum, A é. gente tem 30 e 31, domingo e segunda. De domingo já tá pronto aqui, de segunda eu vou fazer hoje. E Hum. terça-feira, o que que a gente vai fazer? Oi, Rafael. Rafael. Isso mesmo. Eu tô com óculos, mas eu quase não consegui ler. É o quê? Me diga aí o Domingo? que... Não, me diga aí. Domingo e Terça-feira? segunda, Uhum. certo? Marcelo, eu até topo falar sobre Jó, sem problema nenhum. Eu Tá. acho um grande assunto. Então a gente vai fazer um devocional em Jó. Pode ser. Só que eu queria fazer uma coisa diferente, mas aí depois a gente pode alinhar. Tá bom, Tô com uma coisa na minha cabeça aqui, ó. tá bom. Fervilhando, fervilhando, fervilhando. Você viu, eu sentei a borracha hoje. Eu coloquei uns 20 vídeos no Instagram hoje. 3, 8, Rapaz, eu falei assim, 9, que é 8, isso? Ainda não deu tempo de curtir tudo, não. 18. Ó, mandei. 18 ainda tá faltando alguns. Ainda não deu tempo de curtir tudo, não, meu filho. Tá rápido demais isso aí. Não, tava era atrasado mesmo. Tá que Olha, nem eu no me YouTube. mandaram uma mensagem aqui dizendo que você tá ao vivo. Sério? Quem será É, que mandou? aí, deixa eu Quem ver. será que mandou? Foi Dizendo tu. que eu estou Olha ao lá. vivo. Meu Deus, quase que mando de novo, ó. Beleza, brother. Vamos, Nelson? Que hora é Elsa? Sim, claro. Pode começar, manda bala. Eu não. Esse dia é esperado por você já há uns 4 dias, eu acho. Por quê? Não, não tem fim ainda não, brother. Não, eu sei que não, mas você estava falando desse 26 assim. Não, foi tu que Muita falou ontem. Você vontade. falou assim, meu Deus, é porque é no 26, é no 26, não é no outro, Foi não. Então mesmo. vá. Então pare de Fui se eu enganar mesmo e que querer falei. enganar nós Ai, meu e faz o Deus, o seguinte, manda 26, bala. chega logo o 26, eu quero o 26. Foi isso mesmo. Eu Então, tô manda aqui bala mandando aí. pro povo, né? Então vamos lá. Paulo discursa diante ao rei Agripa. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: É permitido que use as palavras em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender neste termo: Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormente, porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso, eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio, entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Só para a gente dar uma paradinha aí, quer comentar alguma coisa? Não sei.
Você parou em qual? Foi Eu mal. parei no 4. Não. Não quer comentar nada até o 4? Vai, Então tá, pode. eu vou comentar. Tem uma coisa muito importante aí. Em primeiro lugar, a gente falou ontem, só para revisar, né? Paulo está, na verdade, na frente de duas pessoas muito importantes e de religiões muito diferentes. Uma é o rei Agripa, ok? E o outro é o governador. Esqueci o nome dele. Fala aí para mim, Marcelo. Eu estou abrindo Atos ainda, Cláudia. Jesus! Festo. Entendeu? Festo. Festo. Exatamente. E aí, o que que acontece? São duas pessoas de duas religiões completamente diferentes, entendeu? Com pensamentos diferentes, e os dois estão curiosos. Lembra que a gente falou ontem que Deus é Lembro, quem dá, lembro. né? O Espírito Santo de Deus dá a curiosidade, né? E os dois estão muito curiosos a respeito do que ele vai falar. Mas olha só, ele começa o discurso dele falando uma coisa muito interessante. Ele começa falando assim: Estou muito feliz em poder falar para o Senhor, É. porque o Senhor é conhecedor. Sim, Olha só. Então ele tá ali falando assim: o Senhor vai me entender. O sim, Senhor vai entender o que está acontecendo aqui. sim. Então, eu estou muito feliz em poder falar para o Senhor. Cara, eu estou muito feliz em olhar isso aqui para mim, ó. Assim, só para poder compartilhar, né? Que eu emagreci aí 1 quilo. Olha que Olha, legal. eu não Em estou uma olhando, não. semana. Dedo aqui no Aqui, avião. aqui, ó. Ó, essa parte aqui da bochecha, ó. Aqui tá gordinho, aqui tem uma parte entrando e aqui Ah, ainda tá gordinho. Aqui ainda tá gordinho também. Mas, ó, um mas é um quilo. processo, né? Maravilha. Claro, claro, é um processo. E aí, o que que acontece? Então, ele vai e fala isso. Ele diz, ele começa, assim como os judeus chegaram para Festo e falaram também para Félix, quando eles chegaram, como uma ameaça, né? Eles fazem como uma ameaça os judeus. Olha, se você quer manter a paz, libera para a gente matar ele lá em Jerusalém. Paulo Sim. fala como realmente um estado de graça. Ele diz assim: estou muito feliz em poder compartilhar com o Senhor, porque o Senhor vai me entender. O Senhor conhece a lei. O Senhor conhece que eu não fiz nada de errado, né? Então ele já começa o discurso dele dessa forma. Eu acho isso muito bacana. Aí ele continua lá no 5. Pois, na verdade, eu era conhecido desde o princípio, se assim quiseres testemunhar, porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa região. O que que isso significa, Marcelo? Você sabe? Porque assim, eles, é aquilo que ele falou lá no início, que ele teve aquele ensinamento de teologia. Ele fala lá no início que ele Não, o teve um quê? ensinamento de teologia muito, muito rígido, entendeu? Não vou lembrar o nome do professor dele, mas ele fala que ele teve um ensinamento muito rígido de teologia. Então, ele teve um ensinamento fariseu. Paulo aí, ele está chamando a atenção de do rei Agripa para a seguinte colocação: Rei Agripa, eu sou fariseu. Presta atenção no que eu vou te dizer. Eu sou fariseu. E sou fariseu que é ensinado Uhum, lá nos ensinamentos mais rígidos. Mais rígidos. uhum, uhum, Então, eu não sou um fariseu uhum. como Jesus falava, né? Que finge que ora alto só para as pessoas saberem que você está orando alto, que quando está em jejum fica andando na rua só para as pessoas saberem que você está de jejum. Não, eu sou um fariseu ensinado na lei mais rígida dos fariseus. É isso que ele está Certo. dizendo para o rei Agripa. E o senhor também então o senhor também sabe. O senhor sabe o que eu estou falando. O Uhum. senhor conhece. Então, Paulo está mais uma vez utilizando do conhecimento dele, do estudo dele, né? E isso é bem interessante. Ele tá, olha, Certo. quando você Ele vai está quase. falar do amor de Deus para as pessoas, é importante que você conheça com quem você está conversando. É importante que você saiba aonde você está indo.
para debater. Porque você não pode simplesmente chegar e falar assim, olha, isso que você está fazendo, ou o caminho que você está seguindo está errado. Sim, por quê? Não sei. Se você não conhece, se você não tem conhecimento, está falando do quê? Abobrinha. Então, Paulo não está falando abobrinha. Entendeu? Ele tem conhecimento, isso é muito importante. E aí ele continua falando assim: e agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó Rei, que eu sou acusado pelos judeus, porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. Você está em qual Quer comentar? versículo? Só para eu me situar, porque eu estou tentando andar aqui para ver se a internet melhora. E aí eu me perdi em qual 9. versículo. 9? Tá bom. Uhum. Continue. Eu tô no 9. Então ele tá. Você quer falar? Por enquanto, não. Então ele fala assim. Que aí ele começa a contar de novo a história dele, o que é fantástico, entendeu? Ele fala assim, como eu fui criado, sabe, Rei Agripa, exatamente nessa religião, nessa situação do fariseu, de ser rígido e tudo mais. Então, o que acontece? Eu perseguia todo mundo que seguia Jesus. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas eu devia praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. Obrigando até a blasfemar. Olha o que Paulo fazia. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, eu os perseguia. Mesmo quando eles não estavam em Jerusalém, eu ia atrás deles. Com este intuito, parti para Damasco, levando uma autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionados. Ao meio-dia, ó rei, indo eu a caminho, fora vi uma luz. Antes de eu falar do 13, quer falar alguma coisa até o 12? Não. Até o 18. Quando você chegar no 18, eu quero. Tá, mas até o 12 ele está falando o seguinte, é muito importante que ele diz assim, que os principais, ele foi comissionado pelos principais sacerdotes. Então, assim, olha só, rei, eles sabem quem eu sou, eles me conhecem, eles me autorizaram, inclusive, a perseguir os judeus. Então, assim, eles não estão falando de mim coisas sem saber quem eu sou. Eles estão me julgando, sabendo quem eu sou, com falsas acusações. Eles sabem que eu não sou essa pessoa que eles estão dizendo. Certo. Eles me deram autorizações, sabem que eu sigo a lei rigorosamente. Ao meio-dia, ó rei, indo eu a caminho, fora vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim, dos que iam comigo. E caindo, todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os arguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que viste, como daquelas pelas quais te
aparecerei ainda, e livrando-te do povo dos gentios, para os quais eu te envio. Antes do 18. Quer falar alguma coisa? Não, né? Que você falou só o 18. Quero. Aí o que que acontece? Quero falar um Fale, insight, fale. quero falar um insight que me veio à cabeça agora. Eu ia anotar para falar depois que você lesse o 18, mas como você deu a oportunidade, eu quero falar. É o que ele está dizendo. Como eu fui gentil, né? É, está dizendo aí, Claudio, é o seguinte, ó, o que o senhor precisa entender é que essa experiência com Jesus Cristo, na qual eles estão querendo me acusar, o que eles estão querendo me acusar é do seguinte, é de que eu acredito em ressurreição e eles não acreditam em ressurreição. E eu estou dizendo que eu passei pela experiência do cara que ressurgiu, velho. Eu estou falando que eu encontrei com ele. Como que eu afirmo que ele é que por que que eu estou afirmando que isso é verdade? Não só a respeito daqueles ensinamentos duros e cruéis lá atrás que eu tive, como o senhor sabe que é, mas como eu passei pela experiência, velho. Preciso que o senhor entenda o seguinte, que eu passei pela experiência, encontrei com o morto-vivo. Então, por isso que eu falo sobre ele. Porque eu não estou falando sobre alguém que me contou sobre Jesus. Eu estou falando que eu tive com ele. Tá entendendo essa parada? Eu tive com ele. Eu estou falando, não é de ouvir falar, é de ter tido com ele. Ele foi lá e falou para mim: eu sou Jesus, aquele que você que persegue. Então vá em tal lugar, faça isso, 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 e o que ele mandou fazer aconteceu. Você quer que eu duvide de uma parada que eu fui ensinado lá atrás para acreditar, e agora que eu passei pela experiência, não dá para falar o contrário, não vou falar o contrário, isso que ele está dizendo por rei. E o senhor sabe que o que eu falo é verdade, porque o senhor vem dessa linhagem de pessoa que acredita nisso. Exatamente. Ele está desde o início, ele está encostando o rei na parede, É, entendeu? Ele está dizendo, está deixando o rei sem argumento. Por isso que eu quis detalhar, porque ele está desde o início deixando o rei sem argumento. Ele está usando de uma estratégia muito forte, porque assim, os fariseus, eles acreditavam na ressurreição dos mortos. O que eles não acreditavam é que Jesus inaugurou essa ressurreição dos mortos, porque eles acreditavam que Jesus ainda viria, o Cristo prometido ainda viria. Então, assim, a diferença entre Paulo e os fariseus era exatamente essa, que Paulo acreditava que Jesus ressuscitou, e os fariseus não. Então, ele chega aí no 17 falando assim, antes, né, de falar sobre os gentios, ele está falando assim, que ele viu Jesus Cristo ressuscitar, ou Jesus ressuscitar, não, que ele viu Jesus Cristo ressurreto, entendeu? Que apareceu a ele, e como ele já tinha essa crença, ele já acreditava nisso, que alguém viria para ressuscitar, como os antigos haviam dito, como Moisés falou, como Abraão falou, como desde Adão e Eva foi falado, que alguém iria passar pelo sofrimento, viria para ressuscitar, para salvar a humanidade. Ele viu Jesus ressurreto. E, cara, você conhece minha índole do passado. Você conhece quem eu sou. E se não conhece, vai lá e pergunta para todo mundo quem eu era. E aí, de repente, eu encontro com o ressurreto, eu encontro com esse cara, e eu começo a falar para você que é verdade mesmo o que os fariseus pregam. Realmente a ressurreição existe e a prova é Jesus Cristo. E aí? Eu vi o cara. E aí? Então ele é, encostou mesmo o rei Agripa na parede. O rei é. Agripa não tinha mais argumento. Não tinha o que falar para ele. E aí chega o 18, que ele fala assim: para lhe abriste os olhos e os converteres das trevas para a luz e das potestades de Satanás para Deus, a fim de que recebam deles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que o rei Agripa não fui desobediente à visão celestial, mas
anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém e por toda a região da Judéia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disso, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até ao dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como grandes, nada dizendo senão o que os profetas, Moisés, como eu disse, Uhum. disseram haver de acontecer, isto é, que o Cristo deveria padecer, deveria sofrer, e Uhum. sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. E aí o que que Peraí. acontece? Pode falar. Então, olha só. Primeiro, Paulo mais uma vez, até aí, até o 23. Primeiro, Paulo mais uma vez recebe autorização para falar. Quando ele recebe autorização para falar, ele dá testemunho da vida dele, da história dele, né? De tudo que aconteceu com ele. E aí, para mim, o que fica de importante dentro desse processo até o 18 é o seguinte, conte a sua história. Todas as vezes que você tiver a oportunidade, conte a sua história. Saiba o seguinte, que o ferido fere, o curado cura. Então, quanto mais você tiver curado, você curará pessoas que têm o mesmo problema que você, certo? Se o seu problema era com pornografia, se o seu problema era com depressão, se o seu problema era com droga, se o seu problema, a sua missão é ser semente que cura na vida dessas pessoas. Então, todas as vezes que tiver oportunidade, conte a sua história. Conte a sua história. E aí, aquele negócio que eu falei ontem, que a nossa vida, ela tem que ser, e aí Paulo fala sobre a experiência dele, tem que ser uma barrinha antes de Cristo e depois de Cristo, assim como foi no mundo. O mundo, Jesus Cristo veio, ele morreu e depois entendeu-se que o mundo se transformou em antes de Cristo e depois de Cristo. Então o tempo é 600 anos antes de Cristo. Nós estamos em 2020 depois de Cristo. Então, Cristo na nossa vida precisa ser um divisor de águas, precisa ser Cláudia AC e Cláudia DC, Marcelo AC e Marcelo DC. Seja fiel à visão do Senhor em sua vida. Então, todas as vezes, toda e qualquer vez que você tiver a oportunidade, conte a história de antes de Cristo e depois de Cristo na sua vida. Paulo Amém. diz que por conta da salvação dele, ele começa outras pessoas. Ele começa a transbordar em Damasco, na Judéia, em Jerusalém, aos gentios. Ele começa a transbordar sem fazer acepção de pessoa. E por causa disso que prenderam ele. E tentaram matar ele, certo? Ele estava simplesmente no templo, dando testemunha, tanto aos pequenos quanto aos grandes. E não pare de fazer a obra, mesmo sabendo que o destino é Roma. Não pare de Conte a sua fazer a história. obra. Porque ele não Conte parou a de sua fazer história. a obra. O meu destino é Roma. Ele podia paralisar. Ele podia cruzar os braços e falar assim, ó. Quando eu chegar em Roma, eu falo. Ele só podia falar assim, ó. Só me defendo em Roma, eu tenho esse direito. Ficar calado e esperar chegar em Roma. Porque Deus falou para ele que o objetivo dele era Roma. Do mesmo jeito que Deus falou para Abraão que o objetivo dele era dar Isaac para ele. E ele chegou lá e Deus não pediu o cabritinho. Deus não pediu. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, viu a oferta, foi lá e ofertou. E Deus se alegrou porque ele fez algo a mais. É isso que é transbordar em Ele, Deus. é, é, eu ia falar um negócio, mas esqueci. Eu vou lembrar. Então, Paulo fez isso. Ele transbordou a vida das pessoas. Certo? Eu vou recapitulando para ver se você se lembra. Tá? Ele fez isso, ele passou a vida inteira dando testemunho, ele não se calou e falou assim, quando eu chegar em Roma, eu falo. Não. Enquanto ele teve oportunidade, ele contou a história dele, ele falou sobre a história dele. Quanto de nós vou fazer que a gente faz isso, dentro da empresa a gente faz isso, dentro do nosso trabalho a gente faz isso, dentro da nossa vida a gente faz isso,
Quando eu for pai, eu melhoro como ser humano. E quando eu for gerente, eu vou agir como gerente. Se eu for, eu vou agir. O destino é Roma, mas o processo é Damasco, é Lembrei. Jerusalém, é Judéia, é falar tanto aos grandes quanto aos pequenos. Ele não teve vergonha de se colocar nem para os grandes, nem para os pequenos. Ele quase que faz um apelo para o cara. Ele fala assim... Calma, calma, Ai, calma. tá bom. O que que acontece? Essa parte aí que você estava falando, por isso que eles eram chamados do caminho, Marcelo. Porque eles Exatamente. pregavam no caminho do caminho, entendeu? Do caminho que é Jesus, no caminho. Então, assim, não é assim, eu só prego quando eu chegar lá quando eu chegar lá em Roma. Não. No caminho eu prego sobre o caminho verdadeiro. Então, por isso que eles eram chamados do caminho. Então, era isso que eu ia falar, que eu tinha esquecido. E Ah, aí legal. ele chega, cara, então ele chega assim, e ele fala sem vergonha, ele fala assim, olha só, com todo, por isso que foi como o Espírito Santo é maravilhoso, foi um processo, inclusive na nossa vida, para chegar aqui em Atos. Porque primeiro a gente começou estudando sobre o fruto do Espírito Santo, né? O que que era o Sim. fruto do Espírito Santo e tudo mais. E aí depois a gente falou sobre os dons do Espírito Santo, a importância dos dons do Espírito Santo. E aí a gente chegou na obra do Espírito Santo. Isso é fantástico, porque 28 atos em Atos é exatamente a obra do Espírito Santo na vida do homem, né? E a reação do homem com essa obra. E você vê uma das obras do Espírito Santo na vida de Paulo é essa ousadia, né? Ele tinha o conhecimento, o dom, né? Ele tinha Uhum. conhecimento e ele Sim. tinha sabedoria, Sim. né? Ele tinha o dom da palavra, Sim. ele falava muito bem. Então você vê realmente Espírito Santo na vida dele. Ele buscou conhecimento, ele estudou, mesmo quando ele não era cristão, mas ele era servo de Deus. Ele era servo de Deus. Ele só não conheceu que, peraí, Jesus já veio, entendeu? E quando Sim. ele teve um encontro com Cristo, ele disse assim, cara, eu tô errado, Jesus já veio. Uhum. Jesus já veio, peraí. Tenho que mudar a minha vida. E aí ele é cheio do Espírito Santo de Deus e ele usa aquele conhecimento com sabedoria e aí com a palavra. Isso Então aí. você vê isso maravilhoso na vida dele. E é isso, o ato do homem, né? Conte a sua história. Conte a sua história. Conte a Aham. sua história. Conte a sua história. E aí ele Legal. conta a história e aí faz Posso ir assim. 4? É, É mas 24, é? é muito legal. É o 24. Essa Tá parte é bom. muito bacana. 24. Eu vou ser gentil, vou deixar você falar antes, não se preocupe não, tá bom? Vai com Olha aquela só. entonação sua. Disse ele estas coisas em sua defesa. Festo o interrompeu em alta voz. Estás louco, Paulo? Muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu: Não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isso é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: Por pouco me persuades a me fazer cristão. E Paulo respondeu: Assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Uau, velho! Eu fico É arrepiado. fantástico, né? Essa Eu fico parte assim, tipo, arrepiado. pã, né? É Ele fala, muito bacana vai, isso você aí. primeiro, vai, que eu falei com Assim, em você, você. primeiro lugar, por que que Festo dá aquele grito, você sabe?
Cala a boca, Paulo, você é maluco! Você sabe por quê? Para, tá me convencendo. Tipo isso, né? Mas é porque é o seguinte, lembra que a gente falou que os romanos acreditavam que César era Deus. César que podia. Então eles acreditavam que é verdade que o espírito, que é puro, né? Por isso que ele volta para Deus quando a gente morre, e que a alma, ele acreditava que a alma também era pura, ele acreditava que a alma era limpa, limpa, completamente limpa. E aí o que que acontece? Ele Tô com acreditava que a vontade de carne, mostrar a minha esposa. Eu posso mostrar a minha esposa aqui como é que é? se ela quiser. Sabadão, ela tá. Sabe aqueles posts assim, sabadão e nós tá como? Você tinha que ver, velho. Tá tipo muito engraçado. Aí ela pega, ele pega e a carne tinha que sofrer, tinha que ser punida. Então eles acreditam em reencarnação, eles iam ali, ó, iam sendo punidos e aí iam revivendo, iam sendo punidos, revivendo, iam sendo punidos, revivendo, até que eles estivessem completamente com a alma limpa, completamente limpo, e assim, pronto, acabou, eles vão para o céu. Como é que agora Sabe você que vem isso com essa mudou, né? história? Agora não é assim, né? Agora é pro purgatório e faz isso lá. É. E aí eles pensavam assim, eles chegavam. Então tá Aí, bom. então eles pensavam assim, eles chegavam e falavam assim, cara, então olha pra mim. Quer dizer que você tá. Que eu não tenho que sofrer mais. Tudo, ficar reencarnando, 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 né? Pra poder eu ser como César que vai direto pro céu? Aí ele fala, segura essa, que é massa. Tá vendo só que te enganaram? Desde quando você era É, cala pequenininho. sua boca, você é louco, você pirou, você estudou demais. E Marcelo, o Marco Botelho falou uma coisa que é interessante. Muitos cristãos, infelizmente, eles acreditam ainda nisso, né? Que se cristão acredita nisso, que se você estuda teologia, né, você acaba ficando doido, né? E aí acaba se perdendo da palavra de Deus. Eu acredito da seguinte forma, que em tudo na vida, tudo que você estuda, entendeu? Existe forma. Existem pontos negativos e existem pontos positivos. Estava Agora, estudando filosofia hoje. se Estava você estudando verdadeiramente filosofia, está eu firmado faço na teologia. rocha, É, só para eu finalizar essa parte. Se sim, você realmente está firmado na rocha, você tem aquilo que o dom do Espírito te dá, discernimento. Você sabe o sim, que é bom e o que é errado. E a sim. palavra de Deus diz: ouvir tudo e reter o que é Bom, bom. Então, exatamente. assim, E se olha eu estou só, e o firmado na teu que rocha, é bom depende da época e da necessidade. Porque, olha só, de verdade, estava estudando filosofia hoje, eu faço teologia, estava estudando filosofia hoje. Filosofia e ética, filosofia, ética e não sei o quê. E aí tem o mito da caverna lá. Depois dá uma olhada lá, é uma fumação de eu maconha. conheço. Eu conheço o mito da caverna. É uma fumação de maconha doida, mas que traz uma. Tem gente que fala que até hoje nós somos assim. Realmente tem muita alienação dentro do processo Tem, ideológico do nosso país. Tem tem. sim. O mito da Ó, por caverna está exemplo, aqueles Scrooges. Croods. Scrooges. Aham, aham, Foi baseado no mito da caverna. aham. Matrix também, o filme. Sim, sim. Né? Então, o que acontece? Ele fala sobre a realidade e a fuga da realidade. E quando você sai da realidade e vai contar para os outros o que é verdadeiramente a realidade, ele acredita que a realidade é aquele que ele existe, que ele vive, não que o outro conta para ele. Porque ele só consegue entender outra realidade se ele vivenciar verdadeiramente a outra realidade. E aí, Sim, príncipe, beleza? Então, o que acontece? É uma fumação doida, mas é uma fumação que faz sentido, entendeu? sim. E para aquela época, daquela forma que foi exposto, entendeu? Gerou clareza dentro do processo de que eu preciso me afastar um pouco do mito e preciso entender como que verdadeiramente é a ideologia que faz mal. Dependendo da ideologia, a ideologia que faz mal. A religião, da forma que ela é feita hoje em dia, que faz mal. Entendeu? Porque a religião é religar, é religação do homem com Deus, e a palavra de Deus fala desde Gênesis até Apocalipse. Deixa eu colocar aqui para ficar dentro do quadro.
Desde Gênesis até Apocalipse fala sobre religião. Fala sobre religar Deus com o homem com Deus, desde Gênesis até Apocalipse. Agora, há pessoas que desde essa época que usam a religião para outras coisas. Eu estava conversando com o meu cunhado, por exemplo, e falou assim, cara, estava indo assim, 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 parará, 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 e de repente começou a pandemia e eu senti um cunho ideológico e político dentro da religião. E isso me fez me afastar daquilo que eu estava procurando. Então, a gente só precisa fazer isso verdadeiramente quando... E é isso que o Agripa... É o Agripa, né? É o Agripa? Uhum. Grita. Tipo, Não, a cara... gripa não. É o Festo que O grita. Festo fala, você tá doidão, você tá me tirando de dentro da ideologia. Você tá mudando a parada. E se Porque você se eu não muda a acredito parada... que César é Deus, se eu não acredito que ele vem de uma linhagem de deuses, entendeu? Peraí, então qualquer um pode ser César. É isso aí. Qualquer um pode ser César. Tem alguma coisa É isso errada aí. aí, né? É, Então isso é exatamente. fantástico. E aí ele fala, então, quem mentiu pra você não fui eu, né? E sabe Peraí, o que que ele alguém tá fala? mentindo pra Ele você e fala, não sou eu. ele fala assim: não tenho nada escondido, não faço nada escondido. Então, assim, eu faço tudo para todo mundo ver. E Paulo estava convencido, Festo estava convencido, ele não estava convertido. Ele se convenceu, certo? Mas ele não mudou as características, ele não mudou os comportamentos, porque existe um processo. O processo de convertimento é uma coisa completamente diferente do convertimento. Ó, eu não consigo E eu me converter. acredito que seja a ação do Espírito Uau! nesse jogo aqui, né? Exatamente. Olha só, eu não consigo verdadeiramente ser convertido se eu não me convenço. Porque como que eu vou mudar de comportamento e atitude se eu não me convenci de que esse comportamento e atitude que eu estou indo seguindo o fluxo, ele me faz algum mal ou me traz prejuízo? Então, se você não me convence disso, eu continuo seguindo o fluxo, então não sou convertido, não sou convencido. E aí, quando eu me convenço, o processo de me converter, ou seja, de mudar o caminho, é desafiador pra cacete. É Entendeu? sim. Desafiador E pra você caramba. vê exatamente isso nesses últimos versículos que a gente leu. Quando ele começa a falar com o rei Agripa e ele fala para o rei Agripa assim: olha, é o seguinte, rei Agripa, não é verdade o que eu estou te dizendo? Eu não estou fazendo nada escondido, Festo. Calma aí. Não é verdade, rei Agripa? O senhor não acredita nisso que eu estou falando? Aí o rei Agripa olha para ele, peraí. Você está achando que vai me converter em pouco tempo? Né? Quer dizer, ele já Aí sabe fala, que o que ele pode está ser falando hoje, pode ser amanhã, pode demorar pouco pode tempo, ser pode demorar. qualquer dia. O importante Não é que você interessa o se tempo, não converta. sou eu que te converto. Quem converte é o Espírito Santo. Meu papel aqui é contar a minha história. Quem te É isso aí. converte é o Espírito Santo de Deus. Uau, já sabe qual é o ato de Deus aí? Presta atenção, certo? É O ato ele do quem homem nada te mais, né? Converte. converte. É, Então, exatamente. assim, Olha só. meu papel, eu conto a minha história. Papel de Deus, ele é quem te converte, É não isso sou aí. eu. Então, assim, seja o dia que for, se for daqui a milhões de anos, né? A Cláudia, de repente, vai estar lendo a Bíblia e ela vai encontrar a minha história e vai se apaixonar. O Marcelo vai ler e vai chorar toda vez que ele lê. E isso vai trazer conversão para a vida deles, entendeu? E eu não estou nem lá, que eu já estou aguardando o julgamento. É isso Não aí. interessa quantos milhões de anos isso vai demorar, mas todo mundo que ouvir a minha história, que lê a minha história, vai se converter. Porque é o Uhum. Espírito Santo que vai fazer isso, não eu. Não sou eu. Meu papel é contar a minha história. É isso E aí. aí tem uma parte muito interessante, muito a minha cara. Muito interessante no final. Que é o 30 a 32. Manda bala. Aí ele fala: a essa altura levantou-se o rei e também o governador e Berenice, bem como os que estavam assentados com ele. E havendo-se retirados, falavam uns com os outros, dizendo: este homem nada tem feito passível de morte
ou de prisão. Ele é inocente. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: Este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Olha que importante isso. Deus, eu acredito verdadeiramente que Deus moveu aquele povo todo para ir atrás, para tentar fazer com que, tem já 2 anos aí, chega, para fazer com que ele fosse levado para ser morto para Jerusalém. E ao invés de Paulo chegar e falar assim, não, eu vou ficar aqui, tá tudo bem. Paulo toma já o pontapé inicial, ele diz, não, eu apelo para César, chega dessa bagunça aqui. Porque Deus diz para mim que eu tenho que pregar lá em Roma, então eu vou pregar em Roma e chega dessa bagaça. Aí Deus fala assim, opa, agora você entendeu que você vai para César, né? Então chama a Agripa que é hora dele ouvir a palavra. Uau. Aí a Agripa vem, escuta a palavra, entendeu? E fala diz assim, assim, não ele dá para inocente. soltar porque ele pediu para ir para César. Ele apelou para César, poxa vida, bem que eu queria soltá-lo. Se ele não tivesse apelado para César, ele ia chegar em Roma? Pregar a palavra de Deus em Roma? Não, e Deus queria que ele fosse para Roma. Então veio dele, o pedido foi dele, ele quis ser levado para Roma. Olha que sensacional. Ele é inocente, o cara é inocente. Mas ele pediu para César, então, ó, manda ele para Roma, que agora o problema é dele, de César e de Roma. Marcelo, tu travaste. Glória a Deus, aleluia. Então, essa parte, cara, essa parte eu acho fantástica. Eu olho assim e falo assim, como Deus trabalha por mistérios, né? Porque, assim, às vezes a gente fica pensando assim, ah, por que eu não vou. Tá tudo ruim pra mim. Ah, Deus não tem agido da forma que eu quero. Ah, eu não tenho recebido as coisas do jeito que eu quero, não sei o quê. Oi, Verônica, tudo bom? Você tá tão barbuda. Cadê a barriga? Eita, Samuel, você tá magrinho, hein? Eu Tá tô travado magrinho, aqui Samuel. para você, eu tô mexendo, né? Oi? Eu tô travado para mim, mas para você eu tô mexendo? Tá mexendo, tá mexendo. Então tá bom. Então, o que que Manda acontece? bom. Então isso é fantástico, sabe? O pedido para ir para Roma veio da própria boca de Paulo. Paulo disse, me Aham. leva para César. Se ele só tivesse dito assim, não quero ir para Jerusalém, aí quando chamasse o rei Agripa, ele seria solto. Ele seria Sim. solto. O pedido veio de próprio Paulo. Uhum. Fantástico, não é? É muito impressionante. Então, assim, quando Deus tem uma obra na sua vida, meu filho, ninguém para, Tem um não. negócio, tem uma música que fala assim, tem uma música que fala, eu vou até botar ela pra gente finalizar com essa música hoje. Eu Que é sempre o uso o maior texto de pintor uma do... música, né? Não tem jeito. Não tem jeito, não. É E porque aí o que que acontece? foram anos no louvor, aí sempre, sem querer, sai um texto de uma música. Para mim, para mim a coisa mais extraordinária para mim dentro desse processo aí, Cláudio, uma das coisas mais extraordinárias foi quando ele fala assim: em meu coração, eu gostaria. O que ele está dizendo é o seguinte, ó. Este é o meu pedido constante a Deus. Gostaria que todos fossem iguais a mim, a não ser por causa das cadeias, né? Então, pode demorar muito tempo ou pouco tempo, mas isso é o que inflama no meu coração. O desejo verdadeiro do meu coração é esse. E isso, cara, é extraordinário. É extraordinário, né? Tipo assim, nem que eu vá para Roma, nem que eu seja enforcado, nem que me prendam, nem que não interessa. Se esse é o projeto de Deus na minha vida, o meu pedido para Ele é só que as pessoas que passarem por mim tenham uma vida esplendorosa, mas sem essas cadeias. É a única coisa que eu não peço para as pessoas que eu passo é essas cadeias. O resto, eu não tenho arrependimento. Faria do mesmo jeito. Talvez o arrependimento, talvez não, eu acredito que o único arrependimento que tem aí na vida de Paulo seja os cristãos que ele perseguiu, né?
ele repete muito, você pode perceber que toda vez quando ele está ali falando a respeito da palavra de Deus, ele volta no passado e ele remete ao período quando ele vê Estevão sendo morto e ele é quem autoriza a morte de Estevão. Eu acho que isso ainda dói no coração dele, entendeu? Não fala, não. Dói no meu, quando eu leio a parte que ele estava lá, que ele viu que foi realmente a autorização mesmo, que ele viu que estava lá a parada. Dói no meu coração, eu fico imaginando no coração dele como é que não deve ser. Se no meu coração dói, Cláudio. Pois é. Ai, no Ele coração ali de Paulo. autorizando, né? Exatamente. Tira. E eu acho que isso aí é o mais marcante, porque foi muito intenso. Eu chorei a primeira vez que eu li, eu chorei do início ao fim. Quando ele começa a falar dos ancestrais, quando ele fala de Moisés, da saída do Egito, entendeu? E eu fico imaginando, ele começa a falar tranquilo, calmo, sabe? Ele E começa todo mundo olha e vê e um aí, daqui a anjo, pouco, ele né? tá finalizando assim. E vocês pensam, sabe minha avó? Vocês pensam que é assim, que não sei o quê. Juliana E ia aí, imitar Paulo, melhor. Juliana ia imitar melhor. e aí, Aí, se Paulo ela deve ter. tivesse aí, ela ia falar: seu passado te condena, Cláudia. E aí, ele deve ter falado assim: a Pedrinho. Eu acho que isso ficou na memória dele, ecoando na memória dele, ecoando, ecoando, Não, ecoando, ecoando. uma outra coisa que eu tenho certeza que ele pensava é ele autorizando, ele levantando, né? Porque colocavam nos pés dele, e a teologia, que não é ruim para ninguém, diz que estudos dizem que ele levantava como uma autorização, como um voto, sim, pode tacar a pedra, entendeu? Então, o que que acontece? Eu imagino ele fazendo isso e de repente Estevão começa a falar assim: Pai, perdoa eles, não vos impute esses Ah, pecados. E ele olhando assim, falando assim, naquela época, quando ele estava ali, assim, que idiota, né? E depois ele falando assim: que cara usado por Deus. né? Que Que cara extraordinário. usado por Deus, né? E quando ele começa a falar assim, e eu vejo um homem à destra Uau, de Deus, em pé, né? Os céus estão abertos, ele deve falar assim: olha que glória, que honra, que homem abençoado. E eu matei ele. Isso deve doer muito no coração dele. Entendeu? Eu vejo Paulo assim, repetindo muito isso. Deus enxerga arrependimento, enxerga dentro do coração e transbordou incessantemente na vida de Paulo. Sim, Então, sim, eu sou uma pessoa da gratidão, sabe, Cláudio? Eu digo assim, ó, eu agradeço a Deus pela vida desses caras, de verdade, sim, porque eles são exemplos e são pessoas que eu me baseio quem eu quero ser e como eu quero ser. E sim. é fichinha, A gente certo? só precisa ter muito cuidado com a nossa oração, né? Porque como a gente estudou lá no primeiro, em Atos 1, né? Deus dá o dom conforme a necessidade, conforme o que a gente, né, tem capacidade também para passar. E durante muitos anos da minha vida, eu orava a Deus assim, sabe? Ah, Senhor, eu quero ser como José. Ah, Senhor, eu quero passar, quero ser como Moisés em tal coisa, quero ser. Tem que ter cuidado, porque assim, para você ser igual a essas pessoas, você tem que ter a capacidade de suportar a carga que essas pessoas suportaram. Então, assim, eu prefiro hoje orar falando assim: Senhor, me dá um caráter igual ao Senhor, né? Transforma a minha vida e me dá o que o Senhor tem para mim. Porque eu não sei o que eu posso suportar, mas o Senhor sabe. Então, assim, eu quero o que o Senhor tem verdadeiramente para mim. Porque hoje eu ainda tenho, estou num processo, né? Eu tenho hoje um medinho. Eu estou num processo, né? Todos nós estamos. Que a vida é isso. Ninguém pode chegar e falar assim: ah, não, eu tô 100%, meu filho, então vai ler a Bíblia, porque tá faltando alguma coisa aí. Todos nós É, estamos num processo, um processo de cura, um processo de, de transformação, de libertação, porque 100% só Deus e Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus. A gente é falho mesmo
E só não pode se conformar. Vou me conformar porque eu sou falho mesmo. Não. É querer meter a cara pro processo. Hashtag não dá. Deixa eu te falar, olha só. Ato do homem. Ato do homem. Qual é mesmo? Conte sua história. Conte a sua história. Todas as vezes que você tiver uma oportunidade, fale sobre sua história, conte a sua história. O ato de Deus é... Ele converte. Deixa que eu mexo a panela por aqui. Certo? Paizinho querido, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Príncipe da Paz, maravilhoso conselheiro, Deus forte. Eu só quero agradecer por esse almoço de sábado, esse almoço cheio do poder, cheio do Teu Espírito Santo, esse almoço, Senhor, cheio de ousadia, esse almoço cheio de conversão, cheio de convencimento, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu agradeço também, Senhor, em nome de Jesus, pelas oportunidades de contarmos a nossa história. Deus, eu agradeço do fundo do coração, porque nós temos certeza, plena convicção, convencimento e convertimento de que a nossa história ela é cheia de sementes, e plantadas, elas darão frutos. E nós estamos aqui para saber, nós temos certeza de que a colheita é livre. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. E em sabendo que a colheita é obrigatória, Pai, nós queremos colher aquilo que vem direto do... Nós queremos plantar aquilo que vem direto do trono. Porque a gente só colhe o que vem direto do trono. Se a gente plantar verdadeiramente o que vem direto do trono. Agradeço imensamente por essa oportunidade de contarmos a nossa história todos os dias aqui, com a presença do Senhor, com a presença de Jesus Cristo e do Espírito Santo, sempre nos guiando, sempre nos emocionando e sempre transbordando na vida de outras pessoas. Senhor, estaremos aqui todos os dias, até o Senhor dizer para parar. Eu tenho certeza que o Senhor não vai dizer para parar nunca, porque a sua obra é para sempre. Não era para ontem, mas só para hoje, é para todos os dias. Pai amado, então estaremos aqui todos os dias, até depois do fim, para contar a sua história. Em nome de Jesus. Amém. Escutar um pouquinho a palavra aí. Maior que todo mundo está pintando. Eu conheci essa música por você, sabia, né? Por quê? Não me lembro, não. Foi, num dia eu acho que a gente estava na academia e você colocou essa música e aí eu conheci ela através de você. É? Eu não conhecia essa música. Não. Maria, me dá um oi no meu celular lá. Preciso falar com você. Você me deu um oi, eu quero falar contigo. Seja bem-vinda, minha amiga. Pintou minhas vestes com toda a quantidade. Beijo, coração. Até amanhã, 12:05, pontualmente. Pontualmente!